Consagramos todo o nosso ser a ti. Ao único que é digno de receber, declare. Ao único que é digno de receber. E a Ele toda a honra, toda a glória. A honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos, a Ti, ó Rei Jesus, a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser. Em alta voz, adora aquele que vive. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Tem jeito. Amém, que assim seja. Que assim seja, que seja esta a nossa única realidade e razão de existirmos. Nos consagrar inteiramente a Ele e que seja, sim, o único em nossas vidas. Mas sabemos que não é bem assim e que, na verdade, as nossas vidas são poluídas e possuídas por muitos deuses. Não era para ser assim. E para isso justamente Cristo Jesus veio e se manifestou de uma forma plena, de forma que todos então pudéssemos ter acesso e entendermos esta manifestação e assim então nos libertarmos de tantos deuses e, como foi dito pela manhã, de nós mesmos nos querer nos transformar em deuses ou chegarmos a este
entendimento a este nível e assim não dando lugar ao Deus verdadeiro em nossas vidas, não dando lugar à verdade, ao caminho e à vida. Então veja, nós estamos aqui e fomos chamados nesse mundo, a este mundo, misteriosamente, ninguém sabe por quê, que nós estamos aqui e tampouco também sabemos por quanto tempo ficaremos. Uns que outros dizem que sabem por quanto tempo permanecerão nessa terra, mas a grande maioria não sabe mesmo. E não sabe nem mesmo o que está fazendo nesse mundo. Nem sabe por que veio e o que está fazendo e nem para onde vai tampouco. Embora a grande maioria entenda que vão tudo para o céu, vão tudo para a casa do Pai, vão voltar. Então tem gente que acredita de onde saiu um certo dia, um certo tempo. Não. Todos acreditam que depois de morto, então vão se encontrar com Deus, vão para a glória, vão para o descanso eterno, vão para o paraíso e uma série de coisas. Mas, na verdade, o que nós precisamos saber é que este encontro com Deus se dá neste mundo, se dá nesta terra. O paraíso ele começa a ser vivido aqui. O encontro com Deus se dá aqui, neste mundo, nesta terra. Não vai haver encontro nenhum com Deus após a morte se não houver em vida. Se não houver em vida. O que significa isso? Claro, veja, o paraíso, conforme o entendimento das pessoas e do próprio Senhor Deus que nos deixou, não é este que há no mundo, mas o paraíso, a vida eterna, a vida com Deus, ela começa aqui e é um estado de espírito. É o que está escrito: o Espírito de Deus testifica com o nosso que nós somos seus filhos. E aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, se estou bem certo, no capítulo 8. Amém? Está lá registrado isto. Que para isso ele se manifestou, para isso ele se deu a conhecer, ele veio para inaugurar este novo tempo de Deus com os homens. E veio para habitar os nossos corações, as nossas mentes, todo o nosso ser. E nos fazer, então, seus súditos, seus servos, seus amigos. E vivermos assim, então, com esta grande alegria. E não mais em dúvida, em confusão, e não mais dando ouvido a falsos deuses, mas nos transformando em templos dele, templos do Deus vivo, do Deus, como está registrado, que era, que é e que vem, o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. E então não podemos nos limitar em apenas dizer que ele é o único, que vamos coroar ele como rei, entendeu? Mas é preciso que as nossas práticas, nossas atitudes, nossas ações demonstrem isto, o nosso relacionamento com as outras pessoas, que é um relacionamento de servo, de amigo, e não de senhor, e não de explorador, de usurpador, e não de uma pessoa que está em disputa, em conflito, para vencer, para dominar, para conquistar este mundo e conquistar também o domínio para si mesmo e colocar outras pessoas a seu serviço. Mas de tudo que recebemos, de tudo que fomos feitos por Deus e toda a revelação que Ele nos concede e conceda, seja colocado a serviço, então, do nosso próximo. Veja, inteiramente a serviço do nosso próximo. Isso significa dizer, em outras palavras,
que então nós amamos o nosso próximo mais do que a nós mesmos. Este é o mandamento deixado por ele, a forma que ele nos amou. A forma que ele nos amou foi esta: nos amou mais do que a ele mesmo. Pois ele disse: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Então, tendo sempre em primeiro lugar a pessoa do outro. Tá, pastor, mas e quando eu sou servido, quando eu sirvo uma pessoa que é maléfica, que é maldosa, que é maligna, é uma pessoa que ela é um diabo, é um demônio, comprovadamente, pelas suas atitudes, pelos seus gestos, pela sua arrogância, pela sua prepotência, pelo seu orgulho, pela sua avareza e tantas outras então qualidades negativas, ela mais parece um diabo do que um filho de Deus. Eu vou servir mesmo assim esta pessoa? Eu entendo da seguinte forma: quando em nosso caminho surgem pessoas assim, e mesmo assim nós olhamos com bons olhos e perseveramos na obediência àquilo que nos falou Cristo Jesus, ele vai sim nos honrar. E a sua palavra será edificada em nossa vida e edificante. O que vai acontecer? Se essas pessoas não forem transformadas, não se transformarem, porque observe, o próprio Deus permite pessoas assim em nossas vidas, até para nos purificar, nos trabalhar, nos aperfeiçoar. Veja que para darmos fio a uma lâmina, a uma faca, uma foice, um machado, o que seja uma serra, que lá, a faca, creio que todo mundo então tem essa intimidade, né? Porque qualquer trabalho na cozinha vai precisar dar um almoço também. Então veja, para almoçar, para as refeições, a faca ela precisa ter fio. E o fio da faca é dado por algo que é assim mais resistente que a própria faca, que vai gastar esse metal e vai então ter condições de afiar ele. Também se fala amolar o gume também, né? Significa a mesma coisa, fio, colocar fio, né? Para que essa faca, esse instrumento corte. Então observem que essas pessoas são colocadas em nossas vidas para nos dar fio, para nos tornar aptos. Porque uma faca que não corta, diziam os antigos, uma faca cega não corta nem água. Então, observem, nós também precisamos sermos desgastados, afiados, aperfeiçoados, como está dito, para toda boa obra. Então, muitas vezes, essas pessoas, problemas, pessoas difíceis, são colocadas em nossas vidas para nos aperfeiçoar ainda mais, nos capacitar a amar até aqueles que ninguém ama, amar pessoas difíceis. Porém, veja, este amor, observe, não é aceitar tudo que a pessoa é, o que ela faz, como um trouxa, não é isto. A pessoa está inconformada com aquilo, ela não concorda, não aceita, porém em obediência ao Senhor, ela permanece, ela persevera, olhando para o Senhor, como está escrito, o autor e consumador da nossa fé. Não conformada, eu nasci para sofrer, e essa pessoa está aí para me purificar, então vou ficar assim, porque Deus quer assim. Não, isso é uma visão míope. A visão de entendimento é esta: não, o Senhor está me preparando, o Senhor está me capacitando para amar aqueles que ninguém ama, para amar aquelas pessoas que ele disse, né? Se vocês amam somente quem ama vocês e vocês escolhem que amar, que virtude vocês querem? Mas quando vocês amam aquelas pessoas que por força da circunstância ou por escolhas equivocadas, mas você honra a sua palavra e mesmo assim permanece amando, duas coisas ou três poderão acontecer. Ou esta pessoa é transformada, ou ela é arrancada da sua vida, ou o Senhor Deus muda você mesmo deste ambiente, desse lugar. Mas espere um momento para que Ele faça isso.
e não queira ajudar Deus precipitadamente e abortar o projeto dele. Como um exemplo também muito comum, a pessoa querer ir lá no botão da rosa ou da flor e abrir ele antes do tempo determinado pela própria natureza desta planta. Então a pessoa vai lá, não, mas eu estou com pressa de ver que cor é esta flor, como é que ela é, e vai lá abrir com suas próprias mãos, certamente vai ficar uma coisa muito feia, se não levar, inclusive, à própria morte daquela flor. Então assim nós também temos que aprender a agir no tempo de Deus, agir nos propósitos de Deus e aguardar e esperar nele, pois que ele disse, aqueles que são fiéis no pouco serão colocados sobre o muito. Então, é muito, muito, muitíssimo importante nós estarmos, então, nos deixarmos conduzir pelo seu Espírito, porque aí não tem perigo de errar. No tempo certo, como foi também sobre a vinda dele, completando o seu tempo, né? Então veja, observem, nós precisamos aguardar o tempo de Deus, a manifestação de Deus também em nossas vidas, aproveitando com certeza cada momento, sabendo esperar nele, confiar nele. Ele, como Abraão foi prometido a ele um filho, diz lá que aos 75 anos. E aí então ele aguardou pacientemente, como diz o apóstolo Paulo, ele esperou contra toda a esperança. Não havia possibilidade, não havia como, mais Abraão creu. Deus prometeu, ele é fiel para executar a sua promessa. E assim se manteve firme sem duvidar. E quando passou então pela grande prova de dar o filho que ele tanto esperou e tanto queria e tanto amava, ele alegremente, prontamente, Senhor, esse filho é seu, e se o Senhor quer que eu sacrifique, eu farei com toda alegria. Então observe o próprio Jó também, disse, o Senhor Deus, o Senhor tirou, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja Deus. Nós recebemos o bem do Senhor, não podemos também receber o mal? Então, nós temos aí exemplos nas Escrituras Sagradas de pessoas que viveram os extremos, os limites, e se saíram muito bem por isso, foram tidos e colocados como memória perpétua e modelos também para ser seguidos ou observado com muita atenção. Claro que o modelo perfeito é Cristo Jesus, é incomparável e não existe e não existirá nenhum outro substituto. Ele é por excelência, ele é. Ele disse, eu sou, não é aquele que fui, nem aquele que será, eu sou. Então, isso significa dizer que é todos os tempos, eternamente, o sempre eterno, que esteve, que está, que estará com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e com todos aqueles que creem de todo o seu coração e sabem esperar o tempo, porque estão no tempo de Deus. Estar no tempo do Senhor Deus é a pessoa então descansar em Deus. E tudo será feito para o seu bem, para a sua glória e para o bem daqueles que esperam nele, que aguardam nele, que confiam nele. Claro que não é tarefa fácil e também isso não acontece de uma hora para outra, nem por uma busca sem perseverança, sem humildade e sem esta fé que deve ir crescendo e não diminuindo. Porque com o passar do tempo pode ocorrer e ocorre para muitas pessoas que ela vai esfriando na fé, ela vai desanimando, ela vai caindo na descrença, enquanto que, veja, se nós estivermos ligados ao Espírito de Deus, ele nos manterá vivos, acesos, nos manterá vigilantes, nos manterá assim
com a mesma força, com o mesmo ímpeto, com o mesmo desejo, com a mesma pegada do início da nossa caminhada, da nossa fé. Com certeza, veja, é o Espírito de Deus quem nos dá esta vida que não desmerece, que não se desgasta, que não se esvazia, que não cai no enfraquecimento, mas é Ele quem nos capacita a esta bendita e santa perseverança. E por mais que aconteçam coisas ruins e negativas, em nada diminui o brilho da nossa fé. Pelo contrário, mais ainda aumenta. É assim que está dito e registrado, que aqueles que são seus, tudo coopera para o bem deles, para o crescimento desta fé e deste amor, que colocado à prova, e não para desgastar e para reprovar, mas a pessoa sairá fortalecida e aprovada, com toda certeza. Ela sairá fortalecida e aprovada quando ela age no tempo do Senhor, ela age na paciência, digamos assim, no tempo determinado pelo Senhor. Então veja a importância, que por isso se diz, né, que com Ele nós nunca perdemos, mas somos então mais que vencedores. E como já disse, e é bom repetir, que a recíproca é verdadeira. Sem Ele somos mais do que derrotados. Podemos conquistar mundos e fundos, podemos conquistar muitas coisas que esse mundo oferece, mas no fundo, no final, nós veremos que foi um acúmulo de derrotas, de fracassos retumbante. Misericórdia. Então não somos desses, não devemos ser, mas somos chamados para sermos templos do Espírito de Deus, vigilantes, atentos e sempre disponíveis para com Ele. Disponíveis para com Ele, como Ele é para conosco, com toda certeza. Assim como nós somos para com Ele, Ele será para conosco. Veja, por quê? Por que nós temos que ser com Ele? Parece que primeiro temos que ser nós com Ele para depois ser a nós. Não, porque é sabido, está escrito, Ele nos amou primeiro. E Ele fez todas as coisas primeiro. Ele nos chamou primeiro. Ele nos convocou primeiro. Nos chamou à existência primeiro. Então Ele é primeiro em tudo. Primeiro em tudo. Dessa forma é que nós temos que dar a primazia. E só tem esse jeito de torná-lo primeiro em nossa vida. De que Ele seja primeiro em tudo em nossa vida. Como Ele se colocou, primeiro que a esposa, primeiro que os filhos, primeiro que pai, primeiro que mãe, primeiro que irmão, primeiro que dinheiro, primeiro que todo e qualquer coisa. Pois se assim não for, não seremos reconhecidos, não seremos aceitos e tudo que fizermos também será rejeitado. Não será aceito nada. Pelo contrário, será abominação. Abominação. Voltemos lá nas primeiras páginas do livro sagrado. Em Gênesis diz lá, e o Senhor não se agradou de Caim nem da sua oferta. Podia fazer a oferta que quisesse. O Senhor não se agradou. Não se agradou. E Abel, diz lá, ele se agradou de Abel e de sua oferta. Então assim é. Quando o Senhor Deus se agrada da pessoa, ela se agrada de tudo o que esta pessoa faz, com certeza, porque ela vai fazer já tudo de acordo com a vontade dele, de acordo com o espírito dele e até mesmo inspirado, movido pelo próprio espírito dele. E aliás é só assim mesmo, para nós sermos aceitos, porque nós não temos condições de sermos aceitos por nós mesmos. Por isso está dito que o próprio espírito dele intercede com gemidos inefáveis, inexprimíveis, enfim. E ele nos ensina a orar. Por isso está escrito, né, que o Espírito de Deus é quem
o Cristo Jesus disse, ele vos ensinará todas as coisas. Então não vos preocupeis o que haveis de dizer, porque o Espírito falará em vossa boca. Então, em tudo ele tem a primazia. Em tudo. O que nos falta é dar a ele a primazia. É nós, então, chegarmos a esse entendimento pela sabedoria do alto ou movidos pelo próprio Espírito, dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Isto é, o nosso corpo, isto é mesmo até o nosso descanso, o nosso repouso, enfim, todas as outras coisas, diz lá que vem em segundo plano, em segundo momento, mas em primeiro sempre Ele, e somente Ele. Pois aí estaremos, sim, no devido e respectivo lugar. Então, nessa espera, ou nessa confiança, ou nessa presença, que nem é mais espera, porque já se está com Ele. Quem espera é porque não está com Ele. Mas aqueles que já estão com Ele não precisam esperar mais, como nós falamos de manhã, esperar a sua vinda. Ele já está entre nós. Estava observando um canto católico, eu até gostava desse canto e cantava muito, né? Venha ao Senhor com o teu povo caminhar, teu corpo e sangue, vida e força vem nos dar. Olha a conjugação do verbo nesse hino, nesse cântico aí. Está desatualizado. Ele já veio. Ele já deu o seu corpo, ele já está aí. Venha ao Senhor com o teu povo caminhar. Teu corpo, sangue, vida e força vem nos dar. Ele já nos deu. Há quanto tempo? Eu vou pedir o Espírito Santo, não tem que pedir. Ele já está aí. Ele já disse, e comprovadamente ele falou, eis que estarei convosco todos os dias. A pessoa fica pedindo o Espírito Santo. Errado. Por que faz isso? Porque não aprendeu, não sabe. É um religioso. Porque se perceber, observar, como que eu vou pedir algo que já está? Já está, mas está aí. Entendeu? Então o que? Falta os olhos se abrirem. Falta tirar a venda que estão sobre os olhos dessa pessoa. Aí não adianta. Ele pode estar como muitas pessoas estiveram com ele. O próprio João Batista chegou a mandar perguntar assim para ele, mestre, o João Batista perguntou se é o Senhor ou devemos esperar outro. Se é o Senhor que ele estava para vir. Veja que em um dado momento João Batista ficou em dúvida, porque falavam tanto, era muito comentado negativamente sobre Cristo Jesus, que eu creio que até ele ficou com dúvida, porque ele mandou lá os discípulos dele perguntar. E aí a resposta de Cristo foi extraordinária, como todas, e disse, olha, vão dizer para João o que vocês estão vendo e ouvindo. E disse, olha, os mortos ressuscitam, o cego recobre a vista, o mudo fala, o coxo anda, e o mais fabuloso, diria eu, o evangelho anunciado aos pobres. Foi resgatado, tirado da mão dos poderosos, que não, veja, Maria havia dito isso. Despediu os ricos de mão vazia. E o triste que eu observava ontem em Gramado, e vendo aquilo, digo, hoje aceito aquela burguesia toda, todos aqueles ricos, naquele glamour, naquela pompa, com um cabo de vassoura, né, o pescoço abaixo, né, e todos aceito agora que os ricos foram despedidos de mão vazia, isso virou folclore. O folclore não diz mais nada. Então eles aceitam essa palavra. Mas observem que Jesus disse, os pobres são evangelizados, porque entre os pobres eram marginalizados e tidos como maldição. Vocês são pobres porque são vagabundos, que são preguiçosos, e porque Deus virou o rosto para vocês. Por isso que vocês não têm nada, nunca terão. Vão morrer na miséria, sabe? E o rico era tido como abençoado, como até hoje. A mãe que era... A mulher que era mãe de muitos filhos era tida como abençoada, a estéril era maldita, ou a pessoa que era defeituosa era maldito, e assim por diante. E aí os pobres foram evangelizados e chamados de bem-aventurados. Felizes vocês, os pobres. Pastor, mas ele disse que é pobre de espírito. Sim, com certeza, tem que ser pobre de espírito. Porque se não for pobre de espírito, também não serve. O que é o pobre de espírito? É aquele pobre que
reconhece sua condição, que trabalha, que luta honestamente, sem o desejo, sem a ânsia, sem a ambição de ser rico. Esse é um pobre de espírito. Agora, aquele pobre que trabalha para enriquecer, ou trabalha sabendo que vai enriquecer e fica triste, aborrecido, se amaldiçoando e amaldiçoando os outros, que impede ele ficar rico, esse é um pobre orgulhoso, soberbo. O evangelho não cabe nele, nunca. Por isso está cheio de pobre aí, apoiando esses governos de rico. E está satisfeito agora. Está satisfeito, está levando taquaraço, mas ele está conformado. Porque tiraram os ladrão. Quer dizer, veja, tiraram quem combatia os ladrão, mas os olhos dessas pessoas estão totalmente fora de foco, totalmente turpadamente o coração dessas criaturas, não tem como eles enxergar algo são e bom naquilo que é são e naquilo que é bom. Eles veem defeito em tudo, porque eles estão contaminados. Eles estão apodrecidos e por isso sentem mau cheiro aonde não tem mau cheiro. Sentem coisas ruins onde não está ruim. Por isso o próprio profeta Isaías disse: ai daqueles que chamam o amargo de doce, o doce de amargo, as trevas de luz e as luzes de treva, o bom de ruim, o ruim de bom, e assim vai. Isaías 5, misericórdia. Então, veja que este Espírito, ele veio, está conosco, mas ele não é sentido pela grande maioria. A grande maioria ainda fica esperando Cristo voltar. Se ele disse, olha, tem uns entre vós aqui que não vão morrer antes da minha vinda. Vão estar aí. Que vinda é esta? Mas ele disse que vai vir na glória, nas nuvens, como um grande rei, vai separar os cabritos das ovelhas, assim. Bem, este momento deixa então, vamos dizer assim, suspense. O que nos pertence, o que nos cabe, é esta que ele disse: eu estarei convosco todos os dias e até a consumação dos séculos. Quem entende e crê nisso, já está no seu reino. Como ele disse, onde está o reino? De perguntar, mestre, onde está o reino de Deus? E o Filipe perguntou, mostra-nos o Pai e basta. E Maria, irmã de Marta, e Marta também, pois eu sei que no último dia o Lázaro vai ressuscitar. Então veja, a dificuldade que as pessoas têm quando é chamado para o momento presente, para o aqui e para o agora. Como tem dificuldade. E as pessoas se confundem dizendo, mas o diabo promete para agora. E Deus é promessa. Eu também já preguei sobre isso muitas vezes. Evidente que tem muitas coisas que são promessas, mas essas dele estar conosco não é promessa. É algo que já se concretizou. Ele disse, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora, se a pessoa não sente, aí não é problema dele. Misericórdia. Ele nos garantiu isto. Ele disse, eu estou convosco. E quem crê nas minhas palavras, ele disse, este perseverará, este permanecerá, esse não será enganado. E crer na palavra dele é crer nisto. Ele disse que está conosco, está muito bem. Obrigado, Senhor, pela sua presença. Mas o que significa esse obrigado? Só dizer não. Significa, a partir de hoje, eu vou me ajustar a andar com o Senhor. O Senhor está aqui, muito bem. Só que observe, para mim andar com alguém eu preciso, como ele disse, duas pessoas não poderão andar juntas se não houver acordo entre elas. Então, para mim andar com ele, eu preciso estar em acordo com ele. E não ele em acordo comigo, como muitas pessoas querem. Que Deus entre em acordo comigo. Vou repetir aqui, as pessoas dizem, mas nem Deus agradou todo mundo. Ele não veio para agradar todo mundo e nem ninguém. Ele veio para que nós nos agradássemos dele. Essa é a única fórmula, não tem outra. Então, veja, ele está aí e quer que nós andemos com ele, quer andar conosco, porém, do jeito dele, de acordo com a vontade perfeita dele. Como está escrito, o apóstolo Paulo diz aos Romanos também, para que chegamos ao entendimento da sua boa, agradável e perfeita vontade. Então, veja, para andarmos com ele e termos esse descanso, essa paz, essa alegria, o discernimento, a visão dele, a audição que ele nos dá, o entendimento, discernimento de espírito, é preciso andar com ele.
nos agradar dele, do ensinamento dele, ter prazer em obedecê-lo e crer nas suas palavras e nos alimentar dela verdadeiramente. É isto, com certeza vamos perceber sim a sua presença e nunca mais solidão. Nunca mais nos sentiremos mal amados, humilhados, injustiçados, difamados. Como já falei aqui outras vezes. Quando alguém te difama, o que ele nos disse? Quando falarem mal de vós, dizendo falsamente todo mal contra vós, será o quê? Bem-aventurados sois. Então essas pessoas que falam mal de nós estarão nos edificando. Como foi dito antes, tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Então essas pessoas, pensando em nos prejudicar, estão nos edificando. Por que eu vou ficar bravo com elas? Aí Jesus disse, tu tem que amar essa pessoa. Tu tem que amar ela. Ela está te polindo, está lixando, está te deixando mais afiado ainda. Entendeu como é que é? E se a pessoa está falando que é verdade, que eu vou ficar bravo, se é verdade. É mesmo, o que ele está dizendo de mim é verdade. Eu errei, eu falhei, fui um pecador, fui um louco. Fui um doido, cometi essas barbaridades. Pequei contra o céu e contra ti, como filho pródigo. Ó Deus, tem misericórdia, meu Pai, que eu pequei contra Deus e contra o Senhor. Não é aquele filho que voltou arrependido dizendo? Então se falou mal, falou o que é, né? Falou o que é. Não, por que eu vou me ofender? Mas é mesmo? Eu mesmo me acuso, eu mesmo reconheço que fiz errado. Por que uma pessoa vai falar que eu estou errado e vou ficar bravo? Não. Infelizmente foi isso mesmo que aconteceu. Você tem razão. Você tem razão, pode ser tudo o que você quiser, que você tem razão. Mas eu estou buscando o conserto em Deus, limpa teu coração. Eu me arrependi, eu me humilhei para Deus. E Ele aceitou o meu pedido de perdão. O que aconteceu com Davi? Davi não fez uma coisa absurda, gente? Não só tomou a mulher do general dele, como ainda mandou o general maldosamente ir para frente de batalha para matar, para ele ficar livre e ficar com a mulher dele. Foi ou não foi? Mas diz lá que ele caiu em si, como Pedro também negou, apesar de tantas vezes dizer que amava o mestre mais que todos os outros, ele terminou negando Cristo, mas como diz lá, caiu em si e chorou amargamente. Então, esses exemplos, o próprio Pai eterno, Pai querido, Pai das luzes, o Deus Altíssimo, ele permitiu que Pedro fizesse isso, que Davi fizesse aquilo e que outros tantos fizessem para nos servir de exemplo e nos ensinar que nós podemos fazer, ou alguém pode fazer, mas ele nos oferece também o conserto e a possibilidade. E Cristo disse que todo pecado será perdoado. Todo pecado será perdoado, só não será perdoado quando as pessoas pecarem contra o Espírito Santo. E nós falamos de manhã o que significa ser pecar contra o Espírito Santo. Claro que não foi mencionado dessa forma, mas se você escutar essa live bem como outras tantas, você vai perceber o que significa o pecado contra o Espírito Santo. É este pecado que leva as pessoas a, então, não ter a astúcia da serpente e ter só, muitas vezes até mesmo, pensa que tem, né, a mansidão da pomba. A astúcia da serpente é você saber que você não pode puxar o saco, adorar ou respeitar ou considerar quem está errado, quem está agindo em nome do diabo. Embora estejam dizendo que em nome de Deus. Você não pode concordar com essa afronta que estão fazendo com o nome de Cristo Jesus, como nós falamos de manhã, como temos falado em todas as lives. Isso é pecado contra o Espírito Santo, com toda certeza. Porque atribui a Deus o que não é, o que ele negou. O que ele negou, estão dizendo que ele está dando hoje. De forma nenhuma, jamais. Isso é usurpar o Senhor, é roubar, é afrontar os céus. Com toda certeza. Atribui ao Espírito Santo essa obra dos homens. Obra de homem. Distorcida vergonhosamente. Vergonhosamente. Então isso é roubar de Deus. E está dito, o homem pode roubar de Deus, dito em Malaquias, né? Alguém pode roubar a Deus? Aí diz lá, mas vós me roubais em dízimos e oferta. Podemos traduzir que isso seja em dízimo e oferta. Porque, como nós falamos antes, a oferta de Caim. O que foi a oferta de Caim? Ofereceu lá. Não, a oferta de Caim, veja, é toda a vida. Uma oferta,
Uma oferta para Deus, gente, não quer dizer um objeto. Um objeto é todo o coração. Veja, não tem essa história. Ninguém pode dar alguma coisa para Deus. Ele disse lá, dado momento, se não me falha, se estou bem certo, em Isaías também, o que vocês podem me oferecer? Tudo é meu. Vão oferecer um boi com casco e unha, diz lá, um novilho. Isso tudo é meu. Se eu tivesse fome, eu ia pedir para vocês. Não, eu tenho tudo, tudo é meu. O que vocês vão me oferecer? O que é uma oferta para Deus? Não tem, veja. Olha bem, Cristo não se diz que ele foi uma oferta para nós? Uma oferta do Pai, um presente de Deus para nós? E que tipo de presente eu posso oferecer a Deus? Senão que também a própria vida, que também é dele. Mas veja, em obediência eu vou dizer, Senhor, o Senhor me deu, o Senhor está aqui. Aí, como diz lá, e como se entende espiritualmente, ele vai dizer, não, muito bem, eu te devolvo e agora então te devolvo assim, ó, eu te capacito e eu vou estar contigo para te saber viver e te conduzir com essa alma que também me pertence. Agora sim, agora ela é inteiramente minha e vou deixar de ensinar a tu administrar, né? Como foi dito, ele quer que nós participemos então da nossa própria salvação, né? Que nós também tenhamos parte e colaboremos nisso. Amém? Então ele, na sua infinita sabedoria, age assim. Então uma oferta não é algo que eu vou oferecer para Deus sem ter entregue o meu coração para ele. A oferta é Caim. É oferta é Caim. Só posso oferecer algo a Deus se eu sou dele. Se eu já me entreguei a ele, porque essa entrega significa eu o reconheço como um grande presente. E sem ele nada sou, nada posso e nada serei. Então aí sim, eu recebo este presente do Senhor e aí então eu posso me ofertar a ele. Esta foi a oferta de Abel. Então não é o objeto, as coisas que o homem vai ofertar, mas a si mesmo, como ele fez. Ele não nos deu coisas e nem quer nos dar coisas e diz que é para nos livrar dessas coisas. Nos livrar delas e quando recebê-las como objeto, mas não como Deus, como ídolo, como algo essencial em nossas vidas, não. Essencial é só Ele. Indispensável, insubstituível, só Ele. As outras coisas todas ele disse, olha, o que adianta vocês ganhar o mundo, se encher desses tesouros, desses males, que serão grandes males na tua vida, e a tua alma perecer nas trevas exteriores. Então veja como falta entendimento para essas pessoas e vão seguindo, né, nessa confusão e nessa falsa ideia de uma vida religiosa, de uma vida espiritual altamente superficial, prejudicando terrivelmente a sua vida, fatalmente, colocando ela no lixo, jogando fora, porque ela então foi colocada em conformidade com todas as outras coisas desse mundo. Lamentavelmente, Jesus foi colocado então ao lado de tantas outras coisas, ao lado. E pior, foi colocado, como foi falado de manhã, como servo, para agora abençoar e cuidar e fazer as coisas acontecerem. Para mim, que sou o grande Deus, o grande rei, ele se torna um súdito do meu reino. Ele se torna meu empregado. Está a meu serviço, me guarda, me protege, protege minhas crianças, protege meu marido, protege meus filhos, protege o meu pai, minha mãe, liberta da saúde e dá tudo que ele precisar. Exato, porquê. E eu sigo a minha vida. Cantando, sorrindo e cantando, dando gargalhada. É isso que as pessoas querem. E agora comprando arma. E agora se armando. E agora apoiando todos esses horrores que estão por aí, gente. Mas eu acredito mesmo que, com certeza, claro, tudo sob a permissão de Deus. E quem sabe que muitas pessoas precisem mesmo passar fome. Precisem mesmo que o salário delas diminua e o poder de compra caia terrivelmente. Eu me parece que isso é uma piada que estão fazendo, eu não consigo assimilar que realmente o 5 kg de arroz está R$20, que era 10, 11, 12. Eu não consigo, que essas 900 ml de óleo de soja foi para 6, 7 reais, eu não consigo acreditar.
que o salário está congelado por mais de ano e todas as coisas da saúde dos pobres está congelado por até não sei quantos anos, 20 anos. E a educação está nesse lixo que deixaram, tiraram tudo. Bom, parece que agora acrescentaram alguma coisa, conseguiram. Mas está virando uma baderna. Eu me parece que isso é uma piada. Estão experimentando assim até onde as pessoas conseguem. Mas eu estou acreditando que seja para o bem delas, porque elas estavam muito boas, estavam muito satisfeitas. Tinham um carro, 2 carros, 3 carros, tinham tudo, tinham comida, tinham churrasco, tinham tudo. E puxadinho para cá e puxadinho para lá, e viagem, praia e tudo. Meu senhor, era um consumismo exacerbado. A toda a prova em viagem e de avião para cá e para lá estavam num glamour total, né? Que nem os primeiros cristãos lá que acreditavam que quando o Império Romano então encampou a Igreja Católica entrou para o cristianismo, né? A Igreja Católica, misericórdia. O cristianismo se afeiçoou aos homens, ao mundo. Isso antes da Igreja Católica e depois, como disse o Constantino só abraçou, quer dizer, eles veja bem, procuraram e se ajustaram ao império. Aí só jogaram a capa por cima e deu. Então veja que o que aconteceu? Aconteceu que eles achavam que era parousia. Bom, agora sim, agora o imperador é cristão. A mãe dele se converteu e agora tá feito, não tem mais perseguição, não tem mais nada, chegou. Está implantado o reino de Cristo na terra. Um grande embuste. Grande embuste, o presente, como diz o de grego, né? Que os troianos enviaram para os gregos lá, o cavalo de Troia, né? E assim foi, e assim está sendo. Infelizmente. Então as pessoas estavam. Aí disseram: não, esse cara roubou o maior ladrão que tem aí. O maior ladrão, o maior safado. Aí todo mundo, mas é mesmo, então. Agora estão aceitando perder tudo. Vão ficar sem nada. Quem sabe tem que ficar sem nada mesmo, passarem fome para quem sabe despertarem para a vida. Porque estavam tudo entorpecidos, adoidados. Então agora veio um reino de trevas. Quem sabe se esse reino de trevas seja o reino para muitas pessoas despertarem. Porque quando estavam comendo e bebendo e que suas vontades estavam sendo realizadas, comprando carro, tendo casa, minha vida. Quem sabe se essa palavra não é feia mesmo, né? Minha casa, minha vida. Não era mais Jesus, minha vida. Eu acho que muitas pessoas estavam idolatrando, né? Idolatrando casa, idolatrando carro e assim por diante. Então precisava vir um doido aí para as pessoas despertarem e saber que vida é só Cristo Jesus. E comecem a valorizar. Quem sabe se é isso mesmo que esteja faltando. Porque, vamos dizer assim, a Europa viveu uma grande miséria. E eu olhava, como disse, em Gramado, como estive lá ontem, os europeus que vieram de lá saíram da miséria da Europa, no pós-guerra, né? Então vieram para cá, né, em busca, os italianos da cocaína, da riqueza, do tesouro, e os alemães também, e trabalharam selvagemente. Os que conseguiram sobreviver no meio dessa selva inóspita que era na época. Veja, não tinha farmácia, não tinha mercado. Hoje a gente não consegue ficar longe do mercado, uma farmácia. E aquele tempo tinha o quê? Médico? Não tinha nada. Então muitos morreram à míngua. Morreram gritando, morreram de dor, morreram de infecção, morreram dos piores. Os mais fortes resistiram. E aí, então, dominaram essas terras e edificaram, conforme já havia este desejo em seus corações. Como na Europa não dava, vieram para cá. E fizeram uma pequena Europa aqui dentro, né? Um país do primeiro mundo. E como a Europa também. Mas veja se a fé eles cresceram lá. Na fé estão tudo cego, tanto quanto, tanto pior. E eu lembro, e falei já sobre isso, que quando pequeno, então, aprendendo catequese, na aula mesmo, em aula de religião, ficava dizendo, não, que na Índia eles adoravam a vaca, os barata, rato e bombeu. A gente ficava abismado. Como pode não adorar o Deus verdadeiro? Mas lógico, né? Lógico, a gente naquela ingenuidade. E hoje a gente vê que as pessoas não adoram vaca aqui, da forma que é adorado lá, mas também adoram as vacas. As vacas de leite, adoram os lavor de soja, adoram as caminhonetas, adoram, como diz em Isaías também, os ídolos
Diz lá que no dia do Senhor eles lançarão os seus ídolos às topeiras. Os seus ídolos, os seus deuses. E o que não é senão deuses a riqueza, que se transforma em roupas, em luxo, em vaidade, que se transforma em terras, se transforma em tudo que é a criação dos homens, como nós falamos já. E maldito o homem que confia no homem, confia nas criações dos homens, entenda-se bem. Não é crer um na pessoa, no outro. Não tem como nós viver sem confiar um no outro. E é um absurdo uma coisa dessa. Deus jamais ia dizer isso. Maldito homem que confia no homem, que confia na criação dos homens, na força dos homens, no poder dos homens, das armas que sejam, das bombas que sejam, dos aviões de guerra. Maldito estes, ele disse, que acreditam no poder e no glamour, na glória dos homens. Esses são malditos e que buscam isto, que se debruçam sobre isso, que se curvam sobre isso, que se rendem sobre e vivem para isto. Isto é viver sob maldição. Isto é viver sob maldição. Com toda certeza. Por quê? Porque nunca vão encontrar o Espírito de Deus que está aí. Mas vão estar impregnados do Espírito da morte, das trevas, do diabo. E está nos templos. Estão mergulhados nos templos. Com toda certeza. Os templos estão aí para isso, como falei de manhã. Para cimentar toda essa sociedade bandida, assassina e criminosa. Com toda certeza. Entendeu? Então não tem espaço para Cristo Jesus. O pior, estão usando o nome dele, a autoridade dele, a palavra dele, para ainda justificar todo esse horror que está aí. Todo esse inferno criado sobre a terra. Onde é cada dia mais excludente. Mais excludente. Onde nós vemos a injustiça campear, solta, mundo afora. Como acredito, nunca foi. E repito, e o triste, e o inadmissível, o pecado contra o Espírito Santo é dizer ainda que estão agindo pelo Espírito de Deus. Que essa igreja está sendo conduzida pelo Espírito dele. Apoiando, abençoando, concordando. Se não denuncia, se não fala contra, concorda. Com certeza. Ah, mas aquela igreja do Macedo, sim, é que pede prosperidade, que faz isso, faz aquilo, mas e as outras tantas que não falam nada contra? Que, estão emudecidos e concordando, e com certeza, porque não tem como, não existe. Ou sou contra ou sou a favor. Como já foi dito sempre, não existe neutralidade, nem terceira via. Não existe. Ou é contra ou é a favor. Ele foi, ou não foi isso que ele disse? Mas as pessoas, veja, entendem que estão a favor, porque colocaram uma capa religiosa sobre si. Mas na realidade, como eu disse antes, venha ao Senhor com o teu povo caminhar. Mas eu sei o quê? Vocês estão ficando doidos? Eu não disse que eu estou com vocês? Agora, se vocês não percebem isso, como não perceberam o tempo que eu andava com eles, como disse João Batista, és tu, devemos esperar outro. Hoje nem isso chega a esse ponto, quer dizer, eles acreditam que mas estão pedindo para ele vir, para ele acompanhar seu povo. Teu corpo, sangue, vida e força vem nos dar. Mais do que ele já deu e dá, e claro que ele está dando todo isso, eis que eu estou convosco. Para quê? Agora, cabe a nós nos afeiçoar. Ele já chegou a nós, é nós que devemos achegar a ele. Por isso vejo o Tiago, o apóstolo, diz, achegai-vos a Deus, resisti ao diabo e achegai-vos a Deus e ele fugirá de vós. E esse diabo se fugirá de vós. O que é diabo, gente? Quer dizer, toda essa enganação, que é apresentada de muitas formas. E nós temos que lembrar sempre que ele disse, se possível fosse até os escolhidos, seriam enganados. Tal a semelhança, a aparência que eles vão assumir para confundir e para se fazerem passar por deuses, por se passar por caminho, por verdade, por vida. Mas são caminhos de morte, caminhos de destruição, e são mentira da pior espécie. Amém? Espero ter sido claro o suficiente
e atingido então o entendimento de muitos corações. Amém? Para a glória de Deus e para a salvação de muitas almas. Que cada um que tem ouvido, então, reavalie, repense com seriedade e com responsabilidade, entendendo que Cristo, Ele está assim. Falta a cada um de nós perceber a sua presença com humildade e nos dispormos para então nos tornar o seu templo vivo, a sua morada, a sua morada. Pois se assim não for, tampouco nós também estaremos morando com ele após a nossa morte. Veja que eu sempre cito que o apóstolo Paulo ele disse: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse é o entendimento que nós temos que ter e esta vida que temos que levar, com certeza, daí para mais. Daí para mais. Amém? Glória a Deus. Então fiquemos por aqui, prometendo, nos permitindo assim o Senhor, voltarmos na terça-feira para então sermos afiados, amolados, para então sermos esta palavra viva, este templo vivo do Espírito do Deus vivo, que disse que está e que permanece conosco todos os dias. Tudo para sua grande glória, honra, louvor e adoração. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, pois a Ele pertence o domínio, o poder e a majestade. Amém? Um abraço e até lá.